Paz em Jesus, a graça e a paz. Hoje, continuando com nossa série de leituras e reflexões, no livro do Eclesiástico, capítulo 27. Capítulo 27 fala dos perigos do comércio. Como vocês todos sabem, temos uma sequência de leituras e reflexões no canal Conselhos Admiráveis e Em Nome de Jesus. Entre, embaixo aqui tem a descrição, dos vídeos, tem também um sininho e você deixa ali sua inscrição. São 3 níveis de inscrição. Todas as inscrições personalizadas, e se você não quiser nenhuma postagem nova, você clica naquele nenhuma postagem, que você só ficará ciente dos trabalhos que serão postados e você escolhe se vai querer assistir ou não. Então deixe o seu joinha também, porque vale a pena ouvir os conselhos admiráveis de Deus. A pobreza fez cair vários deles do pecado. Quem procura enriquecer afasta os olhos de Deus. Como se enterra um pau entre as junturas das pedras, assim penetra o pecado entre a venda e a compra. O pecado será esmagado com o pecador. Se não te aferrares firmemente no temor ao Senhor, tua casa em breve será destruída. Como provar os homens? Quando se sacode a joelha, só ficam refugos. Assim, a perplexidade permanece no pensamento do homem. A fornalha experimenta as jarras do oleiro, a prova do infortúnio os homens justos. O cuidado aplicado a uma árvore mostra-se no fruto. Assim, a palavra manifesta o que foi no coração do homem. Não ouves um homem antes que ele tenha falado, pois é assim que se experimentam os humanos. Se procurares a justiça, há de consegui-la. Fala aqui esse trecho da busca pela justiça. E dela te revestirás como de um manto de festa. Habitarás com ela te protegerá para sempre. E no dia do juízo, nela encontrarás apoio. As aves chegam-se aos seus semelhantes. Assim, a verdade volta àqueles que a põem em prática. O leão está sempre à espreita de uma presa. Assim, o pecado para aqueles que praticam a iniquidade. Conversa dos tolos. O homem santo permanece na sabedoria, estável como o sol, mas o insensato é inconstante como a lua. Na companhia dos tolos, guarda tuas palavras para outra ocasião. Sê, de preferência, assíduo junto às pessoas ponderadas. A conversação dos pecadores é odiosa. Eles se alegram nas delícias do pecado. Uma linguagem cheia de blasfêmias é horripilante, e sua grosseria fará com que não queiramos ouvi-la. Uma disputa entre orgulhosos faz correr sangue. Suas injúrias fazem sofrer os ouvidos. A descrição salvaguarda da amizade. Quem revela o segredo de um amigo perde a sua confiança e não mais achará amigos que lhe convenham. Ama o teu próximo e ser fiel na amizade com ele. Se desvendares teus segredos, em vão correrás atrás dele. Pois, como um homem que mata seu amigo, assim é o que destrói a amizade do próximo. Como um homem que solta o pássaro que tem na mão, assim abandonaste o teu próximo e não mais o encontrarás. Não o persigas, já está longe. Escapou-se como uma gazela da armadilha, porque a sua alma foi ferida, e não mais poderás curar sua ferida. Depois de uma injúria pode haver reconciliação. Desvendar, porém, os segredos de um amigo
é o desespero para a alma desventurada. Hipocrisia. Aquele que tem um olhar lisonjeiro trama negros propósitos e ninguém pode afastá-lo de si. Em sua presença só terá doçura nos lábios, admirará tudo o que disseres, mas em breve mudará sua linguagem e armará laços às tuas palavras. Abomino muitas coisas, porém nada quanto ele. O Senhor também o detesta. Justiça imanente. Quem lança uma pedra no ar, a vê recair sobre sua cabeça. A ofensa feita por traição atingirá também o traidor. Quem cava uma fossa cairá nela. Quem põe uma pedra no caminho do próximo, nela tropeçará. Quem arma uma cilada a outrem, nela será apanhado. O desígnio criminoso volta-se contra o seu autor, que não saberá de onde lhe vem o mal. A zombaria e a ofensa são próprias dos orgulhosos. A vingança os espreita como um leão. Aqueles que escarnecem do pecado dos justos serão apanhados no laço, e a dor os consumirá ainda vivos. Cólera e furor são ambos execráveis. O homem pecador os alimenta em si mesmo. Cólera e furor são ambos execráveis. O homem pecador os alimenta em si mesmo. Bom, esses trechos falam sobre perigos do comércio, né? O comércio, ele nunca foi aceito por Deus. Deus sempre o avisou, né, o seu povo de que o comércio não é caminho para a santidade, nem caminho da justiça, né? O comércio, ele é injusto. Por isso que Jesus, quando conversa com os fariseus, eles dizem, né? Ele diz: vós não compreendeis, né? Não acreditais no poder de Deus, né? Então, no princípio, Deus criou o homem e a mulher, depois veio a Arca de Noé. E o que é poder de Deus? Poder de Deus é quando Deus, depois que toda a humanidade procura a sua história, Deus vai e mostra à humanidade aquelas pessoas que, aos olhos deles, né, que ele também não achou tão perfeitos, mas que entre todas as gerações, entre todas as pessoas, ele promove, ele emerge, né, aquelas pessoas. Então, no final dos tempos, Deus, em seu poder, irá tornar anjos pessoas que naquela época, na época em que ele usava do gerenciamento, primeiro gerenciamento, né, no começo do gerenciamento, que foram consideradas inaptas para o reino de Deus. E o poder de Deus, né, no meio de tantas pessoas, achará neles virtudes, né, que os levem a ser considerados anjos no céu, né? E eles não poderão mais morrer, porque são ressuscitados, serão e são já, né, participantes da ressurreição. Então, isso que é o poder de Deus. O poder de Deus é Deus suscitar no meio de pessoas pessoas que são inúteis, né, inaptas ao reino de Deus, porque Deus, o assunto de Deus é o reino de Deus. O assunto de Deus é liturgia e o reino de Deus, que é a mesma coisa, né? O reino de Deus é uma eterna liturgia no reino de Deus, né? E, como Jesus é uma eterna liturgia e é um lugar onde há privacidade. Até esse texto aqui, o capítulo 27, ele fala muito da privacidade. Lá na Jerusalém Celeste, na casa, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, como diz Jesus, né? As pessoas terão privacidade, coisa que agora ninguém tem. Como diz Jesus,
não há o que está oculto que não venha à tona, porque aqui embaixo o ser humano, ele mexe, ele desobedece muito a Deus e mexe com aquilo que Deus ordena que fique quieto, né? Então, mas lá no céu não haverá mais desobediência, porque o próprio homem irá morrer por sua própria desobediência, né? Aqui mesmo fala, versículo 3, né? O pecado será esmagado com o pecador, né? Então, o que está a promessa é o resultado do próprio ato do homem. Deus, a única coisa que Deus fez foi o universo, né? O universo e tudo que nele contém. Quanto ao homem, o próprio homem vai se destruir. Jesus mesmo no Evangelho, ele diz: não sou eu que vos condeno, é vossa própria palavra que irá vos condenar, né? Deus irá julgar, Jesus irá julgar todas as pessoas por suas próprias palavras, por seus próprios atos. Eles não irão fazer nada, não se pode pensar, mas Deus é ruim, mas Jesus é ruim. Não. O próprio homem irá se destruir, né? Deus é só a obra de Deus, ela pela falta da aliança dos homens, a obra irá, né, ser destruída, porque quando chegar o momento do descanso de Deus, não haverá uma aliança, né? Porque a aliança é 50% Deus, 50% homem. Quando acabar o mundo, o que irá acontecer? Os 50% do homem irá faltar. Então haverá um desequilíbrio. Onde tem desequilíbrio, desmorona. É o que vai acontecer no final dos tempos. Deus irá descansar e o homem irá ter muito trabalho por, né? Então é isto, né? Como provar os homens? Aqui fala, né? Quando se sacode a joelha, só ficam refugos. Então, é o que a palavra de Deus diz. Quando Deus terminar o trabalho dele, né? Depois que joelhou tudo, né? Joelhou todo o trabalho dele, os frutos, né? Vai sobrar os refugos, é o que vai acontecer no final dos tempos. Então, isso que está dizendo aqui, né? No final dos tempos, o homem descuidou da aliança com Deus, né? E aqueles que prestaram, permaneceram vigilantes e continuaram, né, fiéis à aliança em Deus e em Jesus, esses sim irão descansar juntamente com Deus, e os que foram preguiçosos não terão mais como voltar atrás, porque Deus descansou e a obra acabou, né? Toda criador, né? A obra, ela segue o seu criador, né? Então, se Deus, que é o criador, vai descansar, o homem não participou da obra de Deus aqui na terra, então não terá o que fazer, né? Não haverá mais tempo para o homem fazer a sua parte, depois quando Deus descansar. A sua parte construtiva, porque o homem destrói, né? Deus fez e o homem destruiu. Então a aliança não foi vinculada, né? Busca da justiça. Se procurares a justiça, has de consegui-la, e dela te revestirá como de um manto de festa. Habitarás com ela, ela te protegerá para sempre, e no dia do juízo nela encontrarás apoio. As aves chegam-se aos seus semelhantes. Assim a verdade volta para aqueles que as põem em prática, né? Então é isso, né? Temos as aves aqui faz referência ao reino de Deus. Então esse capítulo do versículo 27 é um capítulo poderoso, porque aqui contém não só as palavras do eclesiástico, que foi servo de Jesus, mas aqui também, como todas as palavras, tem muito do que Jesus fala, né? Daquela passagem que ele fala das aves. As raposas têm seu ninho, têm suas tocas, as aves têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde recostar a cabeça, justamente por causa disso. Quando o filho do homem veio, não pense que Jesus veio, porque o poder de Deus é imenso.
Não pensa que Jesus veio lá há muito tempo, que vai ter muito tempo. Não. Jesus, quando ele já veio para 4.000 anos, 6.000 anos, não importa o tempo. Quando Jesus veio, se você não o aceita como único, suficiente Salvador e caminho, verdade e vida, quando Jesus chegou, é o fim do mundo já também. Não pensa, Jesus veio há 2.000 anos e ainda tem mais não sei quanto tempo. Não. Aqui Jesus já fala em linguagem de final dos tempos, de final do mundo também. Então esse versículo aqui fala de tudo, né? Fala aqui, conversão dos tolos. O homem santo permanece na sabedoria estável como o sol. Por que estável como o sol? Porque no livro do Apocalipse fala-se da Jerusalém Celeste, onde Deus irá iluminar. Deus sempre será sol. E a lua, quando Deus criou o mundo, primeiramente ele criou. Houve uma tarde e uma manhã, né? Ele não falava da noite. A noite ficou por último e é o que vai acontecer também. Então aqui tem referências ao livro do Gênesis e até o livro do Apocalipse, somente nesse capítulo 27. Último capítulo do versículo, último trecho, né? O versículo 16 dessa parte aqui fala da disputa entre os orgulhosos. Uma disputa entre orgulhosos faz correr sangue, suas injúrias fazem sofrer os ouvidos. É muito ruim você ver pessoas, né, que não tem mais nada a ganhar, né, porque perderam tudo, ficar falando grosserias em na sua cabeça, né, palavras pesadas, palavras pejorativas. Então, no dia final, a própria palavra dessas pessoas irá, né, julgá-las, né. Então, porque é muito ruim você ouvir palavras pesadas, injuriosas, que te diminuem, né? Isso tudo será cobrado no final dos tempos. A descrição, salvaguarda da amizade. Então, aqui, essa passagem também fala de Maria. Maria, mãe de Jesus, quando ela foi ali no profeta Simeão, né? Por isso que eu digo que é muito rico esse capítulo. Quando o profeta Simeão, quando Maria foi apresentar Jesus no templo, o profeta Simeão falou nessa passagem aqui da alma. Vamos ver onde que está aqui. Está falando da alma aqui. Vamos ver onde que está. Versículo 23. E não mais poderás curar sua ferida. Depois de uma injúria pode haver reconciliação. Desvendar, porém, os segredos de um amigo é um desespero para a alma desventurada. Então, Simeão fala, quanto a ti, uma espada irá traspassar a sua alma. Também tira desse trecho desse capítulo aqui do Eclesiástico, né? Depois de uma injúria pode haver... Então, aqui, como se diz, Jesus foi crucificado, né? Porque quando foi a apresentação de Jesus no templo, ali já começou toda a história da crucifixão e ressurreição de Jesus, porque o profeta Simeão e a profetisa Ana, eles, né, confirmaram que aquele era o Salvador e ficaram muito contentes que ele era o Salvador, não o Salvador histórico da parte financeira, mas sim o Salvador da cidade, da terra prometida, né? De uma coisa muito mais ampla, muito mais abrangente do que o Salvador, né? Das outros países, dos outros povos em matéria de dinheiro, né? Porque o povo esperava um Jesus que os iria libertar monetariamente, né? E Jesus, ele era o rei do reino dos céus, né? E o profeta Simeão faz menção também sobre esse trecho do livro do Eclesiástico. A hipocrisia, né? Aquele que tem um olhar lisonjeiro trama negros propósitos. Aqui fala que Deus abomina a hipocrisia, como mesmo Jesus, né? Já falou pelos fariseus, né? Hipócritas, né? Lavais, né? Pois lavais o copo por fora,
permanece por dentro frio, né, sujo. Aquela outra passagem também que ele fala dos túmulos, né, dos profetas, né, que mataram os profetas, pisavam, mas, né, que eles eram como túmulos caiados, né, que era caiado, mas por dentro cheio de podridão. Então é todo esse trecho aqui. Depois vem o último versículo do nosso estudo, que fala sobre a justiça imanente. Aqui fala das cóleras, né? Como eu já falei nas outras reflexões, no capítulo 26, capítulo 25, principalmente o capítulo 26, já falou da cólera da mulher, né? E aqui também fala da cólera. Quem lança uma pedra no ar vai recair sobre a sua cabeça, né? Falando que o próprio ser humano irá se destruir. Isso que quer dizer aqui. A ofensa feita por traição atingirá também o traidor. Esse trecho aqui, em Jesus Cristo, ele tem uma amplitude, né? Aqui faz menção também a Jesus Cristo, né? Porque o ser humano ama Jesus, o único suficiente Salvador, mas não perde oportunidade de traí-lo, né? Então, vem falando aqui primeiro fala, né? Primeiramente fala com a pessoa, com o próximo, mas na amplitude, no alcance, lá no dia do juízo final também será Jesus que irá pedir prestação de contas através dessa palavra também. Versículo 32. Aqueles que escarnecem do pecado dos justos serão apanhados no laço, e a dor os consumirá ainda vivos. Então não mexa com a pessoa justa, né? O que é escarnecer dos pecados dos justos, né? Aquelas pessoas que dizem agora que você foi pecar, né? Aqueles que são assim, né? Então só agora que você foi pecar, só agora que você errou, não pelo fato mas porque acharam que demoraram muito, né? Que demorou muito. Esse é o escarnecedor. O escarnecedor, ele fica esperando, e quando finalmente o justo peca, ele fala tarde demais, né? Então é esse que é o escarnecedor. Então a dor consumirá vivo. É a mesma coisa que aconteceu com Herodes, esses reis, né? Que Jesus ele fala que isso iria consumir, né, Herodes, todos os reis, como ele mesmo diz, aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. E isso também faz menção que a dor os consumirá ainda vivos. Dor, as entranhas, né, as dores, o que já acontece muito, já está acontecendo, que são o princípio das dores, né? São as dores do mundo. E não é mais dor de parto, como fala São Paulo em suas cartas. Infelizmente, já são as dores, né, para os tempos finais. Então, essa a nossa reflexão do dia de hoje. Espero ter ajudado. É um trecho muito rico, né? Aqui tira-se praticamente a Bíblia inteira está contida nesse capítulo 27, que fala sobre os perigos do comércio, que é o que rege o mundo, né? O mundo tudo vira comércio, né? Tudo dá dinheiro. Espero ter ajudado. Até uma próxima vez, se Deus quiser.